O Supremo Tribunal Federal deve julgar a arguição de descumprimento de preceito fundamental 54. A ação é para que a antecipação do parto nos casos de anencefalia deixe de ser considerada crime de aborto. Durante o pré-natal, as mães podem acompanhar o desenvolvimento do feto. Em cada etapa, o médico pode monitorar as reações do bebê e também identificar possíveis problemas, alguns com sequelas irreversíveis, como a anencefalia. Atualmente, a legislação não permite que seja interrompida a gestação. No Supremo, a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Saúde tenta derrubar esse entendimento. Para a Confederação, a mãe deve ter o direito de escolher pelo nascimento ou não do filho anencéfalo em respeito à dignidade humana. A decisão de interromper a gestação poderia evitar traumas e outras consequências psíquicas à mulher. Por isso, o Supremo terá que decidir se essa atitude seria considerada crime ou somente uma forma de aliviar a dor das mães de fetos sem nenhuma chance de sobreviver. Antes de julgar o tema, os ministros puderam acompanhar a manifestação em audiência pública de opiniões contra e a favor. O ministro Marco Aurélio, relator do caso no Supremo, considerou válido e proveitoso as razões apresentadas pelos participantes. Cada qual decidirá segundo a consciência e a ciência possuídas. E o que nós visamos com a audiência pública é ouvir a sociedade, os diversos segmentos da sociedade, e julgamos a partir de fatos. Bem, Karina, a gente já viu que o ministro Marco Aurélio já se posicionou sobre esse assunto, né? De verdade, o que nós tivemos foi nessa ADPF 54 uma decisão do ministro Marco Aurélio em caráter liminar. E toda decisão em caráter liminar ela é efêmera porque ela pode ser cassada a qualquer momento. E como de fato o foi. O ministro Marco Aurélio, tão logo recebeu o relator dessa ADPF, ele concedeu a liminar para que as mulheres pudessem, diante desse diagnóstico de fetos anencéfalos, de gestação de fetos anencéfalos, pudessem realizar a interrupção da gravidez. Mas, assim como existe na ação direta de inconstitucionalidade, na declaratória de constitucionalidade e na ADPF, considerando que a decisão liminar também tem o caráter vinculativo, vincula todos os juízes do Brasil todo, vamos dizer dessa forma, precisa de ter o referendo do plenário. E no caso da liminar concedida pelo ministro Marco Aurélio, considerando os princípios da dignidade da pessoa humana, da liberdade de escolha, do próprio direito à vida, o plenário entendeu que não se deveria permitir, não excede pelo menos, de liminar. Agora, então, agora isso significa que ele vai ter a mesma posição na hora de votar? Não necessariamente, já que foi convocada e foi realizada a audiência pública justamente para ouvir a sociedade, os prós e contras dessa interrupção, as próprias mães que sofreram na pele essa gestação tão desgastante, tudo isso foi ouvido e, como diz o ministro, cada juiz decide conforme a sua ciência e a consciência. Então pode ter mudado alguma coisa pode ter influenciado de uma certa forma na visão que ele tinha a princípio e na decisão final, quando ele trouxer o voto, isso pode ser modificado sem dúvida. Em que caso é permitido o aborto? Veja, quando a gente fala de interrupção de gravidez, nós não falamos numa outra forma de aborto. Busca-se, dentro desse quadro, a interrupção de uma gestação em que a sobrevida é quase zero. A legislação penal permite o aborto em apenas duas circunstâncias. O aborto em casos em que essa gravidez pode gerar um risco de morte para a mãe e quando ela é decorrência de estupro. Então, só nesses dois casos, a interrupção de uma gravidez não seria considerada crime. Hoje, se porventura alguma mulher fizesse uma interrupção da gravidez, por conta de um feto anencéfalo, ela poderia sim ser processada por aborto. Mas se ela tivesse uma decisão judicial, aí tudo bem? Ah, sim. No caso, ela teria que ter um respaldo judicial. E aí, para se buscar essa decisão judicial, ela teria que comprovar através dos laudos médicos de que realmente a gestação era de um feto anencéfalo, para que aí a justiça concedesse a autorização para ela fazer essa interrupção. Do contrário, sem autorização judicial,